Ontologia contemporânea. Ontologia, na última aula nós falamos da metafísica de Nietzsche, como que ele critica a metafísica. Agora vamos entrar para a contemporaneidade. Agora a metafísica é considerada por muitos estudiosos como superada, é algo que já passou, é algo que é imaturo na sociedade. Por outro lado, muitos estudiosos não conseguiram negar o legado da metafísica. As questões de quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, ainda não foram assambarcadas, ou seja, não foi diluída, não fechou a questão. A ciência moderna não deu conta do recado. A grande figura desse começo de século é Edmund Russell. Ele não aceitava que a metafísica fosse submetida às ciências exatas. Cabe um parêntese aqui com o positivismo. O positivismo queria dissolver os fenômenos humanos de acordo com as leis da natureza, com as ciências naturais. O homem ser associado ao cálculo, à racionalidade de modo quantitativo. O que eram os enfoques de Russell? A consciência e o conhecimento. E é claro que as relações que elas estabeleciam sozinhas, consigo mesmas, ou com outras estruturas. Ele propõe um novo campo de investigação. Ele queria investigar a condição de possibilidade do do ente, ou seja, o que permite que as coisas sejam como são. Porque até então o que virou modinha na época era investigar os acidentes, o ente enquanto ente. E aí ele vai fundar futuramente, já vamos adiantar aqui, a fenomenologia. Antes de mais nada, é bom lembrar que a consciência tinha sido dissolvido nos estudos da psicologia a sensações, percepções, memória, raciocínio imediato e pensamento. Só que ele acreditava que era muito mais que isso. E aí ele retoma a ideia do Kant do sujeito transcendental, que, para quem não se lembra, afirma que o conhecimento do sujeito se dá por meio das categorias de tempo e de espaço. A realidade só é realidade, o ser se manifesta nesses dois elementos. De modo que o conhecimento pauta-se na relação do sujeito com o objeto. É o homem que tenta, a partir de si, definir o externo, o objeto, via a priori, ou seja, antes da experiência e na relação com ela. Não custa lembrar aqui a diferença entre a priori, uma coisa que é antes da experiência, e a posteriori, depois da experiência. Retomando o Kant, o Russell afirma que a consciência é uma atividade universal e intencional. É um elemento sério a se estudar aqui. A consciência não é alguma coisa, sobretudo. Ela é consciência de alguma coisa. Ela é intencional, ela vive e se pauta na noção e na necessidade de atribuir significados. A consciência é, portanto, a atribuição de significados a outrem. Ela é sempre intencional, inclinada, entenda-se, inclinada, tendente. O ponto de partida dele é a suspensão do juízo, a chamada epoché. Epoché, então, definido como suspensão do juízo, do julgo das verdades filosóficas, científicas e seus desdobramentos. Eu vou até a minha relação com o objeto, com as coisas à minha volta, sem pré-conceitos, sem pré-julgamentos. Assim, só restaria aquilo que a consciência atribuísse. Aí sim seria uma imagem pura, a imediação que a consciência fez com o objeto. Sem que ninguém diga o que é e para que é, se é bom ou se é mal, é o estímulo que a consciência gera da relação direta com o objeto e ali atribui um papel a ele. Dizer que a consciência é intencional é o mesmo que dizer que é algo, não é algo, é de algo. A consciência não é alguma coisa, ela é em relação a alguma coisa. Ela não pode ser medida no aspecto quantitativo e mensurável. Eu tenho consciência de algo, da relação entre aquilo. A consciência não é. A consciência é em função de. Diferente do Kant, ele não recorre à ideia de nomen, coisa em si, pois para ele, à medida que algo entra na minha consciência, ele já tem uma realidade que não é mais externa, já criou uma realidade dentro de mim. Agora ele é um outro. Eu vi um caderno na mesa, depois aquela imagem adentrou na minha consciência, então ela já criou um outro ser a partir daquele ser. E aí ele define noema como aquilo que eu tenho consciência e noes, a minha consciência intencional. Resumindo, as noemas se mostram, se apresentam a noes que vai fazer interação entre esses estímulos. Por hoje é só.